que a função do superintendente e coordenador não é dar aula, é planejar o macro, é olhar para o contexto geral. Durante as aulas, o coordenador tem que estar na sala do infantil, ver se está tudo ok, ver se está tudo correndo bem. No discipulado, nos jovens, adultos, ele tem que estar olhando para um todo. Tem que ir na secretaria, falar com o secretário, saber quem faltou, quem não faltou, ligando para quem faltou, o que foi que aconteceu, se está precisando de ajuda, se está precisando de visita, tá? Se está precisando de oração, enfim. Tudo isso também é função, é missão do superintendente. Então, eu diria o seguinte, preparado ele sempre tem que estar. Só que pensa comigo, digamos que tem aí adulto, jovem, discipulado, infantil e infantil. Vamos dar 5 salas. 5 salas. Será que o cara vai ter condições, além de todas as suas atribuições, para organizar a escola bíblica? Será que ele vai ter condições de preparar 5 aulas para o próximo domingo? Infantil, discipulado, adulto e jovens. Cara, não vai. Não vai. Portanto, ele precisa primeiro planejar e conscientizar o seu grupo para que, sempre que houver a impossibilidade de participar, avise com antecedência. Bem antecedente. Por quê? Para que ele, se for o caso, possa se preparar para dar aula. Mas eu já digo uma coisa, não é a função do superintendente dar aula. Então, pastor, qual é a saída? Qual é a solução? Muito trabalho, por quê? 2 professores por cada aula, por cada sala, no mínimo. Essa é a saída. Eu ter 2 professores para cada sala, no mínimo. Só que tem um detalhe aqui, também por experiência própria. Esses 2 professores, primeiro, têm que estar preparados para ministrar a qualquer momento, em qualquer situação. Segundo, esses 2 professores devem estar na sala, quando forem dar aula ou não. Porque, às vezes, quando você escala 2 professores, eles entendem assim, hoje semana passada eu dei aula, então nesse domingo eu tô de folga. Não, cara. Escola bíblica não é folga, não. Você tem que estudar, tem que aprender, entendeu? Então, qual é a solução, Belchior? 2 professores por cada sala. Essa é a ideal. E 2 professores preparados, que estudaram a aula, que prepararam a aula, que desenvolveram a aula. Uma outra dica interessante que eu gosto de dar e de ver isso, né? É a preparação de novos professores, ou seja, sempre tenha um aluno preparado para ministrar a aula. Sabe por que eu falo isso? Porque foi assim que eu comecei. Eu sempre estudava as aulas durante a semana para domingo aprender, compreender o que eu estudei. Eu não ia assistir a aula para depois estudar, negativo. Eu estudava antes, para quando chegasse na aula, conversar com o meu professor e aprender, entender aquilo que ficou difícil durante a semana. E aí sempre tem esse tipo de aluno, cara. E o professor vai estar atento. E vai estar sempre do lado dele, incentivando, motivando. Foi assim comigo. Me incentivaram, me motivaram muito para que eu continuasse. E aí, chega junto dele, sempre. Um dia, você dá uma oportunidade. Outro dia, mais na frente, dá uma outra oportunidade. De forma que ele vai tomando gosto cada vez mais. Um dia que for necessário, você vai levantá-lo como um novo professor para a escola bíblica. Isso é sensacional, tá? Então, o superintendente, ele não tem a função de dar aula. Pode dar aula, pastor? Pode dar aula. Mas ele não é a função dele. Outra coisa, além de, ele não vai conseguir preparar 5 aulas diferentes. Outra coisa, a linguagem do coordenador também é diferente. Eu vou dar um exemplo de mim, tá? Eu não consigo falar para crianças, cara. Se bem que eu tenho aprendido um pouquinho agora com minha neta, né? Mas eu não consigo falar a linguagem deles. É diferente. A minha esposa consegue. Eu não consigo. Eu posso me esforçar para falar uma linguagem mais jovem. Não sei. O superintendente não tem condições de falar as 5 linguagens. São 5 linguagens diferentes, né? O novo convertido tem uma linguagem, a criança tem outra, o jovem tem outra, o adulto tem outra. São linguagens diferentes. Uma dica, prepare o aluno que demonstrar uma maior habilidade, certo? Mas, pastor, foi algo de fato imprevisto. Ninguém imaginava o que podia acontecer. Aí o superintendente chega junto. O superintendente tem que dar aula. Ele tem que conhecer do conteúdo. Afinal de contas, foi ele um dos que organizaram aquilo ali. Um outro detalhe que eu acho importante. De vez em quando, eu acho importante o pastor ministrar uma aula. Acho importante. Ele não precisa ser o professor, tá? Eu entendo que dá para dividir muito bem aqui os ministérios. O professor,
o pastor. Mas, de vez em quando, traz ele para ministrar aula. Eu falei, traz ele para ministrar aula, o que não quer dizer que ele não deva estar na escola bíblica. Ele tem que estar na escola bíblica também, para dar exemplo. Foi assim que eu aprendi, me ensinaram muito dessa forma, e também ele mostrando que tem paixão por isso.